gatinho, compadre. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que trata da história do povo paraense. Eu sou Fernando Lobato e hoje vou abordar a seguinte questão: por que as missões de catequese do Grão-Pará colonial eram chamadas de aldeias de repartição? Como se vê, o foco da pergunta é a atuação dos missionários católicos, um segmento que foi importantíssimo para o domínio português no Grão-Pará colonial. Inicialmente, atuaram para abrandar a fúria da grande nação dos tupinambás contra a presença dos portugueses, que eram bastante malquistos por conta da má fama já adquirida com a colonização do Brasil. E essa fúria foi tão grande que, de 1618 até 1621, mais ou menos, vários foram os ataques dos tupinambás contra o Forte do Presépio, que foi a origem da cidade de Belém. Passada essa fase, os missionários foram estabelecendo contatos com as lideranças nativas, visando não apenas a obtenção da paz, mas, sobretudo, a colaboração destes com os empreendimentos que se pretendiam aqui instalar. E desses contatos, um tipo especial de entrada ao interior começou a ocorrer com certa frequência, ou seja, os descimentos. Os descimentos eram organizados com o objetivo de convencer os nativos a um abandono das aldeias para adotarem uma vida junto aos colonizadores. O problema inicial dos descimentos era que, quando eles eram bem-sucedidos, os nativos acabavam escravizados pelos colonos, e não demorava muito tempo para que eles começassem a se rebelar, tentando fugir de volta para as suas aldeias originárias. Por causa disso, os missionários convenceram o governo português a lhes conceder o direito exclusivo, não apenas sobre a organização dos descimentos, mas também sobre a administração dos nativos descidos, de modo que estes eram levados para áreas onde passavam a viver sob o governo dos missionários. E essas áreas sob governo dos missionários ficaram conhecidas na história do Grão-Pará colonial com o nome de aldeamentos. E muitos desses aldeamentos foram a base sobre a qual muitas das cidades paraenses se constituíram, tais como Santarém, Óbidos, Bragança e muitas outras. Na cidade de Bragança, por exemplo, tem um bairro cujo nome é Aldeia, porque nele funcionava uma missão jesuítica. Por conta da promessa de não escravização dos descidos, a lei proibia a presença dos colonos nos aldeamentos, o que não impedia que colonos sequestrassem e escravizassem nativos aldeados. Essas ações, todavia, eram consideradas criminosas e, portanto, em tese, sujeitas às penalidades da lei. E na lei de 1686, conhecida como Regimento das Missões, permitiu-se a liberação de nativos aldeados para prestar serviço nas propriedades dos colonos. Isso por um prazo pré-estabelecido, que em média era de 1 ano, desde que pagassem um salário pelo seu trabalho, pois esses nativos não eram considerados escravos. Depois de descidos, os nativos eram divididos em 2 grupos, com a metade permanecendo no aldeamento para receber a educação catequética, enquanto a outra era liberada para o serviço assalariado. Transcorrido o prazo fixado na lei, a metade que havia permanecido no aldeamento era liberada para a prestação de serviço assalariado, enquanto a outra regressava ao aldeamento para receber a educação dos padres. Em face da divisão dos nativos descidos e aldeados em 2 grupos, essas missões catequéticas ficaram também conhecidas na história do Grão-Pará colonial
com o nome de aldeias de repartição. Era uma forma diferente de denominar a mesma realidade histórica, ou seja, as missões de catequese ou aldeamentos missionários, que eram espaços territoriais, como já dissemos, governados diretamente pelas ordens missionárias, então estabelecidas no Grão-Pará colonial. E é isso, eu fico por aqui, agradeço a visita e se você gostou, peço que dê um like, se não forem inscritos, peço que se inscrevam e ative o sininho e peço ainda, se possível, que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas e, sobretudo, mais paraenses tenham a oportunidade de conhecer melhor a história do nosso Pará. Eu espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.